vocês lembram, um dos últimos tópicos do programa era a questão de programas de pesquisa novos dentro da economia. Porque a ideia era discutir os fundamentos desses novos programas de pesquisa do ponto de vista metodológico. Eu já variei esse tópico, sempre varia um pouco o campo de economia que a gente está tratando. Eu já falei um pouco de outros campos, por exemplo, de economia institucional, mas isso faz vários anos, no momento em que não havia um curso de economia institucional aqui na FEA. Agora já tem, de modo que essa matéria já é coberta por eles. E da mesma forma, outros programas de pesquisa que pareciam que são relativamente jovens, tão jovens quanto um programa de pesquisa numa disciplina sedimentada como a economia podem ser, né? Mas agora, nos últimos anos, nos últimos 3 ou 4 anos, o eleito para compor essa unidade do programa é a economia comportamental. Então, é sobre ela que a gente vai falar aqui. Então, como é que a gente pode definir essa economia comportamental ou aquilo que internacionalmente se conhece por Behavioral Economics? Ela nasce a partir com uma influência muito forte da psicologia. Isso aí é uma coisa curiosa e liga com aquela história que nós já comentamos aqui na classe, que é a questão das influências das outras disciplinas sobre a economia. Então, o tal do imperialismo reverso. Então, a psicologia, que por um bom período foi ignorada pela economia, sobretudo aquilo que é considerado a segunda geração da teoria neoclássica, ela se exime de fazer qualquer consideração sobre como as escolhas são feitas a partir dos elementos psicológicos do ser humano, né? Então, ela deixa isso, abandona esse tipo de preocupação, coloca isso como uma preocupação que não é a preocupação precípua da ciência econômica, portanto, ela não tem nem competência, nem vontade de tratar desses fundamentos psicológicos da ação humana. E nesse momento, que é o momento da segunda geração dos neoclássicos, grosso modo a gente pode situar isso nas primeiras décadas do século XX. A partir daí há uma ruptura com a psicologia. Por exemplo, se vocês já tiveram história do pensamento humano, ou econômico, e já viram o Jevons, por acaso, não? Vocês já viram o Jevons? Então, o Jevons tinha uma grande preocupação com a psique humana, com as questões que informavam as decisões, né, com as bases psicológicas das decisões humanas. Se a gente for mais para trás na história do pensamento, se a gente for nos clássicos, também existe esse tipo de preocupação. Na segunda geração de neoclássicos, esse tipo de preocupação é simplesmente deixado de lado. Isso não é tarefa, não é meta da economia buscar esses fundamentos psicológicos. E a ressurreição, por assim dizer, da psicologia vem nesse programa de pesquisa da economia comportamental, que, como está dizendo, é a aplicação da ciência cognitiva ao estudo da tomada de decisão econômica. Bom, só que aqui eu estou introduzindo uma outra palavra, que é a ciência cognitiva. Ao mesmo tempo que a psicologia avançou na direção de criar aquilo que se chama psicologia econômica, que na verdade é um sinônimo para a economia comportamental, né? É um certo sinônimo, né? O ramo da psicologia que trata das decisões econômicas, do comportamento econômico, é chamado de psicologia econômica. Na hora que isso foi absorvido pela economia, eles mudaram o nome, adotaram isso, mas mudaram o nome para a economia comportamental. Mas aqui também está se falando, nessa primeira frase aqui, de ciência cognitiva. Por quê? Ao mesmo tempo, outros ramos da ciência estavam estudando, inclusive do ponto de vista físico, como se dá o conhecimento, a mente humana de uma maneira geral. Então, aquilo que hoje se chama vulgarmente de neurociência, né, já estava começando nesse momento
e foram os insights dessa ciência cognitiva, a ciência que vai tratar do conhecimento, por exemplo, as bases neurológicas, neurais do conhecimento, né, estava se desenvolvendo e teve um impacto sobre a economia. Então, o que a economia comportamental faz é investigar o papel do conhecimento e dos estados afetivos. E aqui é uma coisa importante, porque ela não se contenta apenas em tratar a questão da razão ou do conhecimento no seu lado racional, mas também no seu lado emocional. Então, estados afetivos de uma maneira geral, emoções, humores e sentimentos, de uma maneira geral, que afetam o julgamento humano, como é que ele forma seus juízos e como é que ele toma suas decisões, o ser humano, né? Então, a economia comportamental abre o leque, né? Não trata apenas da razão ou do conhecimento, mas também dos afetos, dos sentimentos, de todo esse outro lado que para a economia durante muito tempo foi tão obscuro da mente humana. Uma tentativa de aumentar o poder explicativo e também o poder preditivo da teoria econômica. Como fazer isso? Trazendo fundamentos psicológicos mais plausíveis, né? Então, aqui tem uma fala o seguinte: eu estou preocupada com maior realismo, né? Eu estou preocupada com uma predição mais correta, eu estou preocupada com uma explicação mais adequada e mais abrangente. Para fazer isso, de onde eu parto, a ideia é de que os fundamentos psicológicos da economia ou eram simplesmente ignorados, né, do comportamento econômico, ou eram simplesmente ignorados, ou eram congelados, por assim dizer, embaixo de pressupostos pouco realistas, como, por exemplo, a ideia de que as pessoas sempre agem guiadas pela razão, suas decisões são sempre racionais, né? Então, nesse sentido, nesse sentido é que surge a economia comportamental. A gente pode antecipar aqui que ela surge como um questionamento forte da teoria neoclássica, da teoria tradicional, e que esse questionamento não é um questionamento radical. Ela de fato, nunca comprou exatamente a ideia de fazer construir uma outra teoria, né? Promover uma espécie de revolução científica e criar um novo paradigma, qualquer coisa desse tipo. Mas ela sempre procurou contribuir ou reformular, digamos assim, de uma forma mais lacatosiana, trazendo os fatos novos, etc. e tal. Então, como está dito aí, a economia comportamental emergiu em oposição à economia neoclássica, mas também é uma corrente dentro da psicologia, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, que se chama behaviorismo, né? Então, ela, de um lado, combatia a teoria tradicional dentro da economia, de outro lado, ela combatia também, como a psicologia econômica, de resto, da qual ela foi tributária, essa corrente dentro da psicologia que foi muito importante durante um pedaço do século XX, que foi o behaviorismo. E as metodologias associadas a essas correntes, como, por exemplo, o operacionalismo, né, que vai, definido muito brevemente, vai dizer o seguinte: um fenômeno é as operações que a gente usa para medi-lo, né? Então, quando a gente vai medir, por exemplo, inteligência, a gente usa um teste de QI. Então, o resultado daquele teste é a inteligência do indivíduo. Isso na versão mais radical, mais caricatural, num certo sentido, do operacionalismo, né? O conceito é reduzido às operações utilizadas para aferi-lo empiricamente. E o verificacionismo, que vocês sabem o que é. Bom, então, aqui é um ponto importante. A economia comportamental ela é compatível com a teoria neoclássica. De certa forma, ela é compatível com a economia neoclássica. Evidentemente que ainda tem muita gente trabalhando nesse campo e alguns são mais críticos e outros menos críticos. Numa média, a gente poderia dizer, ou numa tendência mais típica, né?
ela não é incompatível, ela não rejeita frontalmente a economia neoclássica, embora até na sua origem tivesse tenha havido algumas contribuições de maior crítica, mais contundentes na sua crítica. Mas o que ela faz é modificar um pequeno conjunto dos pressupostos dessa teoria para atingir maior realismo psicológico, para dar conta dos fenômenos que de fato estão operando na mente humana quando ele toma decisões, por exemplo, sobre como alocar dinheiro, né? Então, para criar uma teoria mais plausível, menos irrealista. A economia comportamental, então, questiona a tese que foi defendida por alguns ramos da economia e também das ciências sociais em geral e das ciências humanas, como a psicologia, de que as ciências sociais deveriam evitar fazer referência a fenômenos não observáveis, como, por exemplo, os estados afetivos e cognitivos. Então, nessas correntes, a ideia era o seguinte: como você não pode saber o que se passa dentro da mente humana, a mente humana é uma caixa preta, tanto quanto uma firma, né? A maneira como as decisões são tomadas numa firma. Então, não dá para chegar nessa caixa preta. Então, simplesmente isso não pode ser observado e, portanto, não é objeto de estudo, né? A psicologia econômica e a economia comportamental questionam isso e até fazem um esforço para que esses não observáveis sejam observáveis de alguma maneira, para penetrar mesmo na caixa preta. Hoje em dia tem uma coisa que se chama neuroeconomia, né? Então são estudos, depois eu vou falar muito sobre estudos empíricos nesse campo, mas a neuroeconomia ela estuda, por exemplo, por meio de testes com eletrodos, como é que as pessoas tomam decisões. Ela liga os sujeitos, como se fosse num experimento, põe certos eletrodos e vê como é que as pessoas reagem, por exemplo, diante de uma oferta de divisão de dinheiro que lhes parece injusta. Que tipo de, como é que é, se o coração bate mais rápido, o que se passa no cérebro, que áreas do cérebro são acionadas e tal. Bom, então, já disse, origem na psicologia, da economia comportamental, ela reage à pobreza dos pressupostos metodológicos dos economistas neoclássicos de segunda geração. A primeira geração dos neoclássicos, Jevons, por exemplo, abordava a questão, correta ou incorretamente, não importa, adequada ou inadequadamente, de forma adequada ou não, abordava a questão de como se formavam as preferências, por exemplo. A partir de um determinado momento em que entra essa segunda geração é que esse assunto foi considerado que não era do âmbito, pelo menos não era do âmbito da economia. Portanto, ele não podia ser averiguado. O que a economia podia fazer é observar como as escolhas efetivamente se dão, e não em que elas estão, quais os pressupostos, quais os fundamentos psicológicos daquela decisão. Tá? E também, por outro lado, reação ao tal do behaviorismo na psicologia. Alguém já ouviu falar no behaviorismo? Olha, uma corrente que foi forte, uma corrente deve ter ainda alguns programas de pesquisa que são herdeiros desse behaviorismo. E a ideia é exatamente parecida com a ideia que se tem nessa segunda geração de economistas neoclássicos. É o seguinte: você deve observar o comportamento aberto, né, ostensivo, né, e não ficar tentando mergulhar nas razões profundas psíquicas desse comportamento. Então, o behaviorismo foi muito afetado, por exemplo, pelos estudos do Skinner. Né? O behaviorismo trabalhava sempre muito com experimentos de laboratório, com cobaias, né? E por que o Skinner? Skinner é um cientista que foi importante, influenciou muito a psicologia behaviorista. A questão é de estímulo e resposta. Então, como é que você estuda o comportamento ostensivo? Como é que você lida com, usa as cobaias num laboratório para saber como é que as pessoas reagem? Ou, pelo menos, como é que os animais reagem? Você cria certos estímulos, bons e maus.
incentivos positivos e negativos, prêmios e punições, né? E ver como é que os ratinhos lá reagem a isso. Então, você não está tentando entrar na psique dos ratos, você está simplesmente vendo como é que eles reagem. Quando você dá o prêmio, como é que eles reagem, quando você dá o castigo. Por outro lado, você também está condicionando o comportamento a esses estímulos. Certos comportamentos, as cobaias aprendem que certos comportamentos vão gerar castigos. Então, elas vão aprendendo a evitar esses comportamentos. E, ao contrário, buscar os comportamentos que dão um retorno positivo, né? Então, também na origem está a ideia do Pavlov, lá, do cachorro condicionado, ouve um sino, já sabe que vem comida, saliva, etc. e tal, né? Bom, então, foi em 1913 que o behaviorismo apareceu na psicologia e, ao mesmo tempo, depois da guerra, ao mesmo tempo, portanto, não, mas no mesmo século XX, vamos dizer o seguinte, mas já no final da guerra, os neoclássicos ficaram muito desconfiados de qualquer tipo de introspecção, né? Aquilo que a gente viu, por exemplo, no Stuart Mill, como é que a gente sabe que um ser humano se comporta? Como é que a gente sabe a respeito do homem econômico? Qualquer um olhando para dentro de si mesmo, ou olhando sistematicamente à sua volta, percebe que existem aquelas motivações. Portanto, nesses neoclássicos, não. Nós vamos abandonar qualquer ideia de que o conhecimento pode vir por introspecção e qualquer pretensão de conhecer os estados de consciência do ser humano. Simplesmente a gente vai ver como é que ele faz na prática as suas escolhas, né? Como é que ele age do ponto de vista econômico. E também, por influência de gente como o Lionel Robbins, a ideia de que as preferências apenas podem ser ordenadas de uma determinada forma, né? Que elas não podem ser, portanto, ordinalismo, né? E que elas não podem também ser comparadas entre pessoas. Cada pessoa tem o seu próprio ranking de preferências, né? Não é uma escala cardinal, uma escala ordinal, e não é possível comparar entre pessoas. Antes disso, antes desse advento aí dessa abordagem do pós-guerra, antes disso, os primeiros neoclássicos, como Jevons, por exemplo, falavam, e vocês já aprenderam isso, sobre o fundamento hedônico da economia, né? O ser humano busca o prazer, evita a dor. E assim ele norteia a sua escolha. E esse tipo de pressuposto psicológico fornecia racional para certos pressupostos críticos da teoria econômica, como a completude da escala de preferências e a transitividade das preferências, e, dados outros pressupostos, a convexidade das curvas de preferência. Portanto, nesses neoclássicos anteriores aos de segunda geração, havia essa preocupação, sim, com a introspecção, o conhecimento, a introspecção como fonte de conhecimento. Então, como a gente viu, os neoclássicos como Lionel Robbins, que a gente viu, mostraram ou discutiram a questão da ordenação das preferências, né? É o ordenamento das ações, das opções disponíveis, e o conceito primitivo passa a ser preferência. Do ponto de vista da economia do bem-estar, isso tem uma implicação muito importante, que é a ideia do ótimo de Pareto, né? Esse critério utilitarista que antes era adotado é deslocado pela noção pelo ótimo de Pareto. Quer dizer, quando a gente considera o produto coletivo dessas ações guiadas de cada indivíduo, guiadas por sua escala de preferências, a gente tem um produto que é alguma coisa como o ótimo de Pareto, que vocês sabem muito bem como definir. Do ponto de vista metodológico, o que representou essa passagem da primeira para a segunda geração? Foi uma coisa importante, teve uma consequência importante, um impacto importante. Como é que a gente consegue coletar informações sobre as preferências? Bom, a gente não consegue entrar dentro da cabeça, não deve
O economista não deve ter essa pretensão. O que ele pode fazer e deve fazer é observar as escolhas, né, e as transações de mercado. Então, simplificando muito uma longa discussão, a preferência passa a ser a preferência que é revelada nas transações, né, a preferência que é revelada nas escolhas que o ser humano faz. Portanto, não há uma pretensão de dizer, bom, da onde vêm as preferências, o ser humano tem várias motivações, como diria o Stuart Mill, a motivação de ganhar dinheiro, que é contrarrestada por outras motivações, de aversão ao trabalho, propensão ao consumo, inúmeras outras motivações, embora o economista, ainda segundo o Stuart Mill, considere essas principais e exclusivas, mas ele tem inúmeras outras motivações. Tudo isso é abandonado, isso não é objeto mais da economia. E como é que a gente sabe sobre as preferências? A gente sabe a partir das escolhas que são feitas, do comportamento efetivo das pessoas. Da mesma forma que na psicologia, na abordagem behaviorista, o comportamento condicionado pelos estímulos que revela o que as pessoas ou os animais, de uma maneira geral, querem. Então, vamos ver aqui alguns precursores dentro da economia, vamos esquecer por um momento da psicologia e vamos ver dentro da economia aqueles precursores desse programa de pesquisas da economia comportamental. Primeiro, institucionalistas, aquilo que é chamado do velho institucionalismo. O institucionalismo é uma corrente norte-americana de economia e surgiu aí no começo do século e tem esses chamados velhos institucionalistas. É curioso que Pareto é um deles também. E por que eles entram aqui na nossa discussão? Então, Veblen, Mitchell, Clark. Porque eles pensavam nas instituições em termos psicológicos. Então, eles já tinham alguma coisa de trazer novamente a psicologia para dentro da economia. E as instituições, como o dinheiro, por exemplo, eram descritas por eles, eram analisadas por ele em termos psicológicos. Então, assim, não é o dinheiro unidade de medida neutro, né, mas é o dinheiro na maneira como ele é enxergado pelas pessoas, pelo agente econômico, né? Então, a moeda, por exemplo, como é que ele lida com isso. Isso de um lado. Poderia falar muito tempo a respeito disso, mas para a nossa finalidade aqui é suficiente. Uma outra origem importante foi dos macroeconomistas, mas aí já Fisher, Irving Fisher e John Maynard Keynes. Porque nesses autores a discussão dos fundamentos psicológicos está presente o tempo inteiro. Eles não fazem essa segregação desses fundamentos psicológicos. Por exemplo, quando se fala em ilusão monetária, né, quando Keynes fala em ilusão monetária, evidentemente que tem aí a distorção gerada pela maneira como o fenômeno, por exemplo, da inflação é percebido, né? O fenômeno da moeda é percebido, né? O dinheiro como ele é, o dinheiro como ele é visto. Daí uma visão que pode ser iludida, ou uma ilusão monetária. E muito mais ainda os espíritos animais, né? Keynes fala sobre os espíritos animais que afetam a economia, né? Então, as questões relacionadas com esses movimentos que são manifestações da psique humana e na maneira como ela interage quando ela toma suas decisões econômicas, como o Estado se comporta, etc. e tal. Então, aqui tem duas origens importantes, de modo que mesmo quando a gente diz, olha, os neoclássicos de segunda geração, evidentemente que a gente não está incluindo nesse conjunto nem Keynes, nem Fisher, muito menos os institucionalistas, pelo menos da primeira geração dos institucionalistas. Né? Bom, tem outros autores que poderiam ser citados. Um que eu gosto particularmente é esse indivíduo chamado Skitovsky. Parece que a pronúncia correta é alguma coisa como isso, Skitovsky. A gente fala, geralmente no Brasil a gente fala Sitovsky, né?
mas eu fui num seminário aí, eu vi uma moça que pronunciava mais corretamente, estou tentando reproduzir. Bom, esse Kitowski escreveu um livro que chama A Economia, vamos dizer, Infeliz, né? Publicou um livro em 1976. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. Kitowski era um economista de origem polonesa, porém fixado na Itália, acho que até nascido na Itália. Ficou muito tempo na Itália, mas depois, durante a guerra, fugiu da Itália com a ascensão do fascismo, né? Pouco antes, ou no meio da guerra, ele foi para os Estados Unidos, imigrou para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele teve lá um contato com uma civilização que para ele era muito estranha, para ele era muito diferente e tinha coisas que o fascinavam, por exemplo, a liberdade de pensamento e de ação, né? Isso era uma coisa que ele, vindo de um país totalitário, ele prezou muito. Mas, do outro lado, também tinha coisas que o incomodavam. Então, esse livro da Joyless Economy, ele quer falar justamente sobre a American Way of Life, né? Vamos dizer, como ele via à sua volta as pessoas se comportando.